Boa noite a todos. Vamos então nesses instantes nos serenando, nos acalmando, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, com muita gratidão. Gratidão a Frei Fabiano de Cristo que nos acolhe nessa casa abençoada. Vamos nos imaginando no salão, recebendo as bênçãos desses espíritos amorosos que tanto trabalham por nos auxiliar e por auxiliar toda a humanidade. Que possamos fazer parte desse belo trabalho, fazendo também a nossa parte. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, então vamos aqui dando continuidade, com o Evangelho segundo o Espírito, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, e hoje nós vamos falar aqui sobre paciência, sobre obediência e resignação, e ainda, se der tempo, a gente fala um pouquinho também sobre a cólera, que é sentimento que a gente ainda carrega dentro dos nossos corações e que a gente tem que estar nos esforçando por extirpar, para que nós nos tornemos aí mansos e pacíficos de verdade. Então, a paciência, uma mensagem assinada por um espírito amigo, foi dada em 1862. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência também é caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo e enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Então, nós vamos perceber que nós vamos estar convivendo, nós vamos cruzar em algum momento da nossa existência com algumas pessoas. Não é que nós somos vítimas delas, a gente não tem que entender isso. Quando a gente entende a justiça de Deus, sabe que qualquer pessoa que um dia venha cruzar o nosso caminho é porque é necessário que assim fosse, porque muito provavelmente lá para trás, ficou algum problema ali que a gente não tem lá muita certeza quem foi o causador. Muitas vezes pode ter sido nós mesmos, E aí já fica aquela coisa para ser resolvida. Em algum momento ali, Deus coloca essa pessoa, ela vai cruzar na nossa existência, de alguma forma. Ou ela vem ali na nossa família, ou ela vem, ou vai ser alguém que a gente vai conhecer em dado momento da nossa vida, alguém que a gente vai conviver no trabalho, vai ser um vizinho, às vezes é uma pessoa que vai aparecer assim, sei lá, do nada, em alguma relação da nossa vida. E quando aparecerem essas pessoas que forem assim difíceis, e tudo mais, o que a gente tem que estar pensando? Aquele que está predisposto a ser um verdadeiro cristão, ele já tem que estar ali, vamos dizer, em stand-by, numa condição mental, já sabendo que aquelas dificuldades que eu vier a ter com aquela pessoa, eu tenho que fazer a minha parte, independentemente se aquela pessoa vai fazer a dela. Isso exige de mim o quê? Paciência, Porque eu vou estar sabendo que aquela pessoa está sendo utilizada ali por Deus, porque nada se perde, tudo, tem um propósito, para ser instrumento de prova para mim, para provar muitas vezes a minha paciência, Então, é aí que a gente vai colocar aquele esforço a mais, em ser realmente pacientes. Vamos continuar a leitura, que essas leituras vão nos auxiliando a saber, a nos dar ferramentas para que a gente consiga isso, A vida é difícil, bem sei, constituindo-se de 1000 bagatelas,
que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Nós temos uma tendência mesmo a mais reclamar do que agradecer. É a nossa condição ainda inferior. Vamos observando, né, os exemplos, aqueles espíritos de um pouco mais de condição, que a gente sabe que tem mais condição e que vieram aqui. Vamos observar qual é a conduta deles diante da vida. São pessoas otimistas ou pessimistas? São otimistas, né? Vamos pensar nesses exemplos. São tantos, né? Tantos, a gente podia dar tantos. Vamos pensar no Chico Xavier, que é um exemplo aqui que todo mundo conhece. Todo mundo conhece, né? Todos os espíritas, pelo menos, conhecem. Um Divaldo Franco, vamos pensar nesse que ainda está aqui servindo de exemplo para a gente. Então, são pessoas assim, são gente como a gente, né? Eles não são verdes, eles não são ETs. São gente como a gente, mas vejam como é o comportamento deles diante da vida. Eles são pessoas que vivem reclamando de tudo? Não, estão sempre com uma boa palavra, né? São pessoas que estão sempre se melindrando com tudo? Se doendo com tudo? Não, eles estão sempre trabalhando, fazendo a parte deles, né? Então, por isso que a gente tem que ter o hábito de procurar ser assim, para quê? Para que a gente perceba que as bênçãos são maiores do que as dores, embora nós sejamos muito devedores, embora sejamos imperfeitos, embora estejamos num mundo de provas e expiações, se a gente se colocar numa posição de gratidão e de entendimento, né, das leis divinas e de tudo que acontece, a gente vai perceber que, de fato, como a gente acabou de ler aqui, o fardo é muito mais leve do que como a gente faz com que ele seja, né? A nossa visão é sempre a de reclamar, o que o torna muito mais pesado, né? E aí vem um espírito, né, esse espírito amigo, e continua nos dizendo, olha, coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo, sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Então, veja, Cristo que é o nosso modelo, né? A mensagem até já termina aqui. O Cristo que é o nosso modelo, ele não tinha nada para espiar, ele era modelo, ele sofreu tudo para mostrar para a gente como é que se deve sofrer no mundo de provas e expiações, né? E a gente não aprende com ele. E o nosso sofrimento é justo, o dele não era justo, né? Ele quis sofrer daquele jeito por amor às leis de Deus, por amor à obra de Deus e por amor a nós. Ele quis sofrer, mas não que fosse merecido. Ele não estava sofrendo, ele não sofreu tudo aquilo por expiação, como é o nosso caso, né? Então, nós não temos do que reclamar. Nós temos sim que aprender a ser pacientes. E mais aqui para frente, Lázaro, um outro espírito, também nos dá um ensinamento sobre obediência e resignação. Porque muitas vezes a gente sofre e a impaciência, ela é fruto do quê? De um sentimento de desobediência que nós temos aqui dentro de nós, né? Nós somos rebeldes, a gente não quer fazer as coisas de um jeito que não seja o nosso jeito, que geralmente é o jeito errado. A gente quer fazer as coisas sempre do nosso jeito, né? O nosso orgulho nos impede que a gente seja obedientes e resignados. Vamos ver então o que Lázaro tem a nos dizer. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, mas é claro, porque como que a pessoa que é obediente e resignada, ela não é rebelde, ela não é revoltada, e a rebeldia é o contrário da doçura, né? Olha, a doçura é uma mansuetude de aceitação. Então, são duas virtudes companheiras da doçura muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, os homens confundem
como, como uma nulidade, né? Então, ser obediente e resignado é ser um capacho. Essa é a palavra que o nosso orgulho fala pra gente, que quem é obediente, quem é resignado é um capacho, é um tapete, né, que deixa que todos pisem em cima. Não é isso. Mais uma vez eu arrogo aqui os dois exemplos que eu tinha falado. Vamos pensar. Chico Xavier, Divaldo. Eu estou falando esses porque são os que a gente conhece, nasceram no Brasil, um está vivo e o outro desencarnou ainda nesse nosso tempo, né? Então conhecido de todos. Eles eram capachos de alguém? Não, eles eram ativos e laboriosos, mas eles eram mansos e pacíficos, porque eles tinham essa virtude aqui de obediência e de resignação, mas com sabedoria. A quem eles obedeciam? A quem a gente deve essa obediência? Né? A qualquer que seja. Os filhos devem obediência aos pais, os alunos aos professores, né? O cidadão ao Estado, às leis, né? E de uma maneira geral, assim como seres espirituais, obediência às leis de Deus. Né? É isso. Ela regula todas. Então, o ser humano, como ser espiritual, que se submete, se resigna, né, com as vicissitudes da vida e se submete e obedece às leis de Deus, se ele consegue isso, ele naturalmente vai conseguir ser assim com tudo na vida, né? Dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, assim mesmo. Sem se sentir humilhado, sem ser um capacho, sem perder a sua dignidade, né? Então, a obediência é o consentimento da razão, né? Razão, a inteligência. Então, assim, a gente vive cercado de regras, porque assim é necessário. Então, a gente tem que se submeter a elas. Porque nós ainda não temos uma condição para viver com uma liberdade tal, a gente não sabe fazer uso de liberdade, a gente precisa mesmo de controles, né? Então, por isso que é o consentimento da razão, e a resignação, o consentimento do coração, porque é o nosso sentimento ali, né, dentro de nós, a quem se submete às leis de Deus, que já vai ter um entendimento maior da vida, né? E que vai fazer com que a gente faça de uma maneira muito natural e muito doce. O poltrão não deve ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser. Olha, o poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Não podem, por quê? Porque são coisas que se contrapõem. Então é necessário que haja realmente uma transformação de sentimentos, né? Ou pelo menos uma predisposição para isso. Então, essa predisposição para mudar já é a resignação, né? Já é ser resignado. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou num momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma era. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Então, um espírito de condição da pleiade de Jesus pede para que a gente seja submisso, né? Mas eles não estão pedindo isso com orgulho, falando, nós somos melhores que vocês. Não, eles estão pedindo isso com amor. Olha, eles de fato conhecem mais do que nós, sabem qual é o caminho para que a gente chegue até eles e vêm nos ensinar. Então eles pedem, sejam submissos a isso, confiem, né? E a gente não faz muitas vezes, porque a gente tem uma dificuldade tão grande de obedecer, né? Que a gente acha que
se a gente obedece, a gente é fraco. Temos que combater isso dentro de nós. Obedeceis à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde, com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. E essas palavras fortes que ele usa aqui no começo, que a gente tem que entender é o seguinte, aqui também, né? A letra mata, o espírito vivifica. Evidente que não virão essas pleiades de espíritos que já são mansos e pacíficos, sair chicoteando ninguém, como falou aqui. Não é isso, né? Não vai acontecer isso. Né? Ou quando a gente desencarnar, vai chegar lá no plano espiritual, vai ser chicoteado por esses espíritos, né? Usando um freio, uma espora, como ele colocou. Evidente que não é assim. É evidente, o que ele está querendo dizer é assim, aqueles que forem, que não forem dóceis, né, os seus ouvidos para ouvir isso daqui e buscar a mudança, as consequências naturais da sua rebeldia virão. Veja, as consequências naturais da própria rebeldia, do próprio orgulho virão, né? E aí, de uma forma dolorosa, como se fosse uma espora, um freio, um chicote, a própria pessoa vai sentir essas dores ali e vai aprender dessa maneira, né? Então, que a gente, né, que está tendo o ouvido de ouvir e ainda todo esse esclarecimento, que não seja assim com a gente, que a gente não precise ser chicoteado, né, e ferido ali de espora e com freio, de modo porque nós somos assim muito orgulhosos, né, mas que a gente se torne dóceis agora e aprenda a confiar e a procurar seguir esses bons exemplos aqui, para que a gente não sofra tanto essas dores no futuro, né? E aqui mais para frente ele vai falar da cólera, mas a gente já não vai ter muito tempo, né? Mas só para a gente entender um pouco, que é um sentimento que a gente ainda traz muito forte, né? Então a gente bate o pé, a gente bate a porta, a gente dá soco na mesa, né? Então, o que é isso se não a cólera? Então quando a gente for começar a procurar ser manso e pacífico, né, quando a gente for procurar ser obediente e resignado, a gente já vai começar a frear essas atitudes, não vamos ter mais. Aumentar o tom de voz, falar alto, né, falar gritando, falar xingando. Tudo isso é cólera que nós trazemos dentro de nós, em menor ou em menor grau. Né? O que a gente tem que fazer? Combater esse sentimento de cólera. Tá? Então, que a gente possa realmente usar do Evangelho para que a gente vá se tornando cada vez mais manso e pacífico, dobrando aí nossa vaidade, nosso egoísmo, nosso orgulho e procurando de fato ser dóceis. Né? Que Jesus abençoe a todos nós e nós vamos ficar agora com a segunda parte, o Livro dos Espíritos. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Obrigada, Sueli. Boa noite. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Nós vamos agora fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na parte 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 6, Vida Espírita. E agora nós vamos ver o item 9, Comemoração dos Mortos, Funerais. Então nós estamos falando praticamente em relação ao Dia de Finados. Questão 320. Os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na terra? Resposta: muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se são felizes, e se são infelizes, serve-lhes de alívio. Os espíritos gostam de ser lembrados pelos entes queridos. Quem não gosta de ser lembrado pelas pessoas queridas, não é? Questão 321. O dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos?
Resposta: os espíritos atendem ao chamado do pensamento nesse dia como nos outros. Eles atendem ao nosso chamado pelo pensamento, portanto, nos visitam nesse dia de finados como nos visitam em outros dias que nos lembramos deles ou em outras ocasiões que eles vêm nos visitar. Questão 321A. Esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas? Resposta: reúnem-se em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que os chamam, mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Essa é uma data específica para nós encarnados. Muitas pessoas nesta data se lembram de entes queridos e visitam os túmulos, levam flores e fazem orações. Então os espíritos vão ao encontro das pessoas onde elas estão. Como as pessoas se dirigem ao cemitério, é lá que eles vão ao encontro dos amigos. Questão 321b. Sob que forma aparecem e como seriam vistos se pudessem tornar-se visíveis? Resposta: aquela pela qual eram conhecidos em vida. Sabemos que os espíritos costumam aparecer para nós como o conhecemos. Têm a mesma aparência física e geralmente com uma roupa que nós também costumamos ver a pessoa. Há relatos de pessoas que sonham com um espírito querido com uma aparência diferente, mas a pessoa costuma reconhecer, porque o espírito pode escolher a aparência que quer ter quando está no plano espiritual. Questão 322. Os espíritos esquecidos, cujas tumbas não são visitadas por ninguém, comparecem apesar disso e sentem algum desgosto por não verem nenhum amigo lembrar-se deles? Resposta: que lhes importa a terra? Somente pelo coração se prendem a ela. Se não mais o amam, nada mais há que faça o espírito voltar à terra. Ele tem todo o universo pela frente. O espírito vai ao cemitério porque as pessoas vão até lá para orar por eles, e isso os atrai para o local. Se ninguém se lembra deles, não tem motivo para comparecer ao cemitério. Isto não quer dizer necessariamente que o espírito está esquecido. Pode ser que aqueles que se lembram dele não vão ao cemitério, pode ser que ele viva muito bem em alguma colônia no plano espiritual e seus principais amigos e parentes já desencarnaram ou vivem distantes. Mas há espíritos que perambulam pelos cemitérios em torno dos seus túmulos, apegados ao corpo ainda, sem poderem ser acolhidos pelos espíritos guardiães, mas não estão abandonados. Daí a importância de orar pelos desencarnados. As vibrações amorosas da prece podem auxiliar esses espíritos a se voltarem para Deus. Questão 323. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Resposta: a visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. Vemos aqui, nessa questão, que o mais importante são as preces e as lembranças carinhosas, e não necessariamente ir ao cemitério. A visita ao cemitério é mais uma demonstração física, ou podemos dizer uma demonstração material do sentimento amoroso do encarnado pelo ser que está no plano espiritual. Questão 325. De onde pode vir para certas pessoas o desejo de serem enterradas antes num lugar do que no outro? Voltam a ele com mais satisfação após a morte? E essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? Resposta: a afeição do espírito por certos lugares, é inferioridade moral, o que representa um pedaço de terra mais do que outro para o espírito elevado. Não sabe ele que a sua alma se reunirá aos que ama, mesmo que os seus ossos estejam separados?
O corpo é uma veste para a encarnação, mas morto o corpo, o espírito está livre e pode ir para onde quiser conforme suas condições espirituais. Pode também encontrar-se com entes queridos desencarnados e ainda pode visitar os encarnados. Portanto, o fato de uma pessoa querer ser enterrada em um túmulo mais do que em outro é mais um apego às questões materiais. Ela pode estar demonstrando maior afeto ou apego a este ou aquele ente querido desencarnado, mas não será este fato que a levará ao encontro dele. Uma questão a ser considerada também é que são poucas as pessoas que têm conhecimento da vida espiritual. Questão 325A. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como futilidade? Resposta: não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. Se uma reunião pouco representa para os espíritos, é útil para os homens, suas recordações se concentram melhor. O fato do corpo de entes queridos estarem enterrados em um mesmo túmulo é um gesto carinhoso do encarnado e as recordações podem ser mais significativas, pois pode vir à lembrança reuniões entre esses mesmos entes queridos, por exemplo. Talvez por isso que, enquanto encarnado, a pessoa pense em ser enterrada neste ou naquele túmulo, embora possa ser a expressão de um certo grau de apego material. É também fruto da ignorância sobre a vida além túmulo. Vemos muitas coisas de forma mais no concreto, no material, mas pela falta de conhecimento da vida após a morte. Questão 326. A alma que volta à vida espiritual é sensível às honras que tributam aos seus despojos mortais? Resposta: quando o espírito já chegou a um certo grau de perfeição, não tem mais vaidade terrestre e compreende a futilidade de todas as coisas. Sabei, porém, que frequentemente há espíritos que, no primeiro momento da morte, gozam de grande satisfação com as honras que lhes tributam, ou se desgostam com o abandono a que lançam o seu envoltório, pois conservam ainda alguns preconceitos desse mundo. Vemos que no primeiro momento do desencarne, o espírito pode ser sensível às manifestações de honras que lhes são atribuídas, ou podem sentirem-se abandonados se não comparecem muitas pessoas ao seu enterro ou se determinadas pessoas não estão presentes. Isso, num primeiro momento, quando ele ainda está mais preso aos pensamentos comuns aos encarnados. Depois, mais desprendidos do corpo, já não se importam com isso. Aqueles que se desprendem das questões materiais quando encarnados são mais conscientes da vida espiritual. Não dão tanta importância a essas questões de comemorações e honrarias. Certamente, pelo que vimos nas questões anteriores, quando essas homenagens são sinceras, os podem vir pelas ligações afetivas. Questão 327. O espírito assiste ao seu enterro? Resposta: muito frequentemente o assiste. Algumas vezes não percebem o que se passa no momento. Já vimos em outros momentos do estudo que o espírito, ao desencarnar, passa por um estado de perturbação. Eles, muitas vezes, não estão muito conscientes do que está ocorrendo. Em muitos casos, eles veem que tem alguém morto, que há pessoas em volta, mas não se aproxima para ver quem é, em muitos casos. Na maioria dos desencarnados, os espíritos estão presentes aos enterros, mas estão num estado de perturbação, que significa mais ou menos um tipo de sonolência, como se a pessoa estivesse anestesiada. Não fica muito consciente, portanto. Um fato desagradável para os espíritos e até para os encarnados são as lembranças desagradáveis a respeito daquele que desencarna
durante o velório. Ou melhor dizendo, não é bom estarmos comentando de situações negativas a respeito daquele que está desencarnado, principalmente durante o velório. Como o espírito, na maioria dos casos, está presente, ele pode ouvir e ficar magoado. O velório é um momento em que podemos orar e lembrar de fatos agradáveis e considerações respeitosas. Questão 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste às reuniões de seus herdeiros? Resposta: quase sempre Deus o quer na sua própria instrução e para castigo dos culpados. É nessa ocasião que vê quanto valiam os protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se tornam patentes e a decepção que experimenta, vendo a rapacidade dos que dividem o seu espólio, o esclarece quanto aos seus propósitos, mas a vez deles também chegará. Quando um espírito deixa herança, dependendo do caso, ele assiste às reuniões em que os herdeiros se reúnem para o momento da partilha dos bens. Isto pode ser muito desagradável e há desentendimento entre eles sobre a parte que cabe a cada um ou como será resolvida a questão da repartição dos bens. Não deixa de ser uma provação para aquele que desencarnou. Há aqueles que acumulam dinheiro e não fazem bem a outros e depois do desencarne verificam que os bens deixados serviram mais para criar a desunião do que o reconhecimento aos seus esforços para deixar bens aos seus entes queridos. Se ele tivesse usado parte dos seus bens para a prática da caridade, seria mais feliz. Nem todos os espíritos participam deste momento, pois, como vemos na questão, trata-se de uma prova para aquele que desencarnou e, sem dúvida, também uma prova para os herdeiros. Questão 329. O respeito instintivo do homem pelos mortos em todos os tempos e entre todos os povos é um efeito da intuição da existência futura? Resposta: é a sua consequência natural. Sem ela, esse respeito não teria sentido. No livro Depois da Morte, escrito por Leon Denis, na primeira parte do livro, no capítulo 5, há relatos sobre a comemoração dos mortos na Gália, que era um país que ficava mais ou menos onde hoje fica a França, a Bélgica e parte da Itália. Os gauleses diziam que havia 3 unidades primitivas. Estas são Deus, a luz e a liberdade. Esse povo tinha sentimento profundo sobre a imortalidade, a justiça e a liberdade. Eles acreditavam nas existências das almas e na migração para diferentes mundos e se comunicavam com o plano espiritual. Vou ler um parágrafo desse texto. A comemoração dos mortos é de iniciativa gaulesa. No dia 1º de novembro celebrava-se a festa dos espíritos, não nos cemitérios. Os gauleses não honravam os cadáveres, mas sim em cada habitação, onde os bardos, quer dizer, pessoas que contavam histórias naquela época, e os videntes evocavam as almas dos defuntos. Então os bardos e os videntes evocavam as almas dos defuntos nesse dia 1º de novembro. No entender deles, os bosques e as charnecas eram povoados dos espíritos errantes. Vemos que os mortos, eles são homenageados de maneiras diferentes conforme a cultura de cada povo. Os espíritos nos ensinam que a vida continua após a morte e os laços afetivos são mantidos entre os seres queridos. Orar pelos entes queridos é sempre bom, pode auxiliá-los e os deixa felizes. O conhecimento da doutrina espírita nos permite ter mais consciência dos nossos deveres cristãos e de amor ao próximo também nos momentos da morte e nas comemorações dos mortos, e nos ensina a perdermos o temor da morte, pois morrer aqui é nascer no plano espiritual e nascer aqui é morrer no plano espiritual.
Mas a grande verdade é que viveremos eternamente. O que morre é apenas o corpo. Bom, nós vamos encerrando o nosso estudo por aqui e vamos vibrar amorosamente por todos os desencarnados, nossos entes queridos e outros que não foram conhecidos nossos nesta encarnação, pelo menos. Vibremos por todos que sofrem, por todos aqueles que estão sentindo-se tristes, abandonados, mas que lembrem-se de Deus. Vibremos para que se lembrem de Deus e possam então receber o auxílio que necessitam. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Boa noite, obrigada.